Em Lakesh, saudações de paz, de amor incondicional. Estou muito feliz por essa oportunidade de comunicar com todos vocês. Tenho certeza que muitos amigos irão assistir e desde já quero dizer que estou com muita saudade de todos. O tema de hoje é sobre a meditação, é um tema que eu tenho muito carinho porque na minha vida ela existe uma vida antes da meditação e outra vida depois da meditação. E a vida antes da meditação, ela era bastante confusa. A vida depois da meditação não quer dizer que não seja um pouco confusa, mas ela é mais serena, mais objetiva, mais clara. Existe um poder de transcendência muito maior, existe uma empatia maior, existe uma conexão com o mundo espiritual mais profundo. A meditação é a base que sustenta todo o processo evolutivo da consciência. Porque a meditação é a consciência em si mesma. Então, quando nós temos um processo meditativo, uma técnica meditativa, o que nós realizamos é justamente criar uma condição para chegar nesse estado da consciência que já é a própria meditação. O estado meditativo é o resultado da interação cósmica acontecendo e promovendo, então, a possibilidade de evolução no universo. A meditação também ela é o coração da presença, do tempo, de tudo que nós estudamos com a lei do tempo. Portanto, meditar, como eu falei, é a base. Se nós não meditarmos, nós não alcançaremos os objetivos. Nós podemos ter muito conhecimento, mas não conseguiremos tirar proveito desse conhecimento, aplicar ele. É muito contagiante estudar todo o encantamento do sonho, Telectonon e todas as ferramentas que o Dr. Arguelles trabalhou exaustivamente para nos entregar, com o objetivo de que nós pudéssemos ter ferramentas para iluminar a nossa alma e expandir a nossa consciência e contribuir com a evolução planetária. Esse é o objetivo. E nós entramos a estudar isso e conhecemos tudo sobre isso, estamos ali dedicados e tal, mas quando não meditamos, todo esse conhecimento ele não alcança o seu potencial verdadeiro. Portanto, o tema de hoje eu sinto que ele é essencial, é um dos temas que eu adoro trazer para os nossos círculos de trabalho aqui na Nova Terra, no Centro de Estudos da Lei do Tempo, porque essa base da meditação, ela consegue estabelecer as bases necessárias para que nós possamos realmente encontrar com a nossa verdade interior. Através da meditação nós podemos nos conhecer e através do autoconhecimento nós podemos começar a conhecer o universo. E conhecer o universo é caminhar nas trilhas que nos conduzirão ao coração de Deus. Para começar esse trabalho, eu quero pedir que nós possamos meditar juntos. Uma prática bem básica. Eu sempre comento que a meditação, ela precisa de duas coisas essenciais, ou mais, talvez 3, talvez 4. A primeira delas é que você tenha um despertador, um relógio despertador. E aí você vai dizer, mas isso não é 1260, não. Isso aí é para você começar a ter disciplina e acordar antes para meditar, exatamente. Pegue o despertador, coloque a despertar entre 4 e 5 da manhã e você usa ele até o seu corpo se habituar e já despertar só. Depois você não vai precisar do despertador. Desperta às 4 da manhã, toma uma água com limão, morna, de preferência. Pegue um livro para ler, para despertar o cérebro e despertar integralmente. E depois disso, então, vamos para a segunda parte, que é você estabelecer a postura da meditação. Se você sentar numa cadeira como eu estou, não encoste no encosto. Senta na ponta da cadeira, descansa as mãos nos joelhos, alinhe as orelhas com os ombros. Você vai perceber que ao alinhar as orelhas com os ombros, você vai olhar o horizonte. Esse olhar do horizonte é como a postura de Ramsés no Egito, ou dos grandes reis. Porque os nobres, eles olham o horizonte.
E você é um ser nobre, porque você é filho da criação. Você já é nobre por natureza. Ao recuperar a sua postura, a sua dignidade, você já recupera a sua nobreza. Deixe o queixo levemente caído para relaxar os maxilares. E olhe logo à frente um ponto fixo. Esse ponto fixo é para que você não crie fantasias se fechar os olhos. Não vai funcionar. Precisa ter o olho semiaberto logo à frente. Logo você focaliza no fluxo natural da respiração, deixando ela acontecer naturalmente. E fixa nesse ponto, observando o fluxo natural da respiração, e na medida que surjam pensamentos, você não vai se identificar com eles, você vai dissolver esses pensamentos exalando. Sugiro que você agregue 2 elementos mais. Um deles é o diafragma, que ele está aí realizando um galope, como um cavalo do vento, bem na sua região do umbigo, onde também é conhecido como o assento da alma. Observa ele acontecendo junto com a respiração natural. E, se for possível, ainda perceba os batimentos cardíacos. Essa síntese binária vai criar um transe que começará a harmonizar as ondas cerebrais, começará aí a diminuir os estímulos no cérebro. E ao diminuir os estímulos, você vai começar a segregar hormônios que vão desenvolver suas capacidades imunológicas, seu bem-estar, seu relaxamento, o seu foco, a sua serenidade, todos esses benefícios que nós já conhecemos através das pesquisas da neurociência. Então focalizamos nisso, focamos aqui no ponto fixo, e hoje eu quero dar de presente para todos nós, também, enquanto meditamos, o som da flauta, dessa flauta nativa americana, que é uma inspiração que veio a mim através de Valum Votan, que sempre, antes dele iniciar os seus trabalhos, ele tocava suas flautas, e eu quero honrar a ele, trazendo o som da flauta enquanto todos nós meditamos juntos. Então vamos lá. Focalizamos no ponto, no diafragma, na respiração, no fluxo natural, no batimento cardíaco, e permitimos que esse som alcance o nosso ser interior, o nosso ser superior, e possa nos conectar com a magia do universo.
Gratidão. Então, seguindo nossa percepção, percebemos como tudo já muda em nosso ser com a prática da meditação. Eu gosto sempre de contar uma história que a mente é como uma casa envidraçada, com muitas janelas, onde a luz do sol entra, e aí dentro dessa casa a radiação solar nos traz a consciência superior, nos dá claridade, nos dá o poder de transcendência e nos fertiliza, dando vida para a nossa mente, para as nossas ações, para a nossa criatividade, para as nossas relações. Quando meditamos, as vidraças dessa casa é como que elas se mantêm limpas. E quando não meditamos, cada pensamento é uma poeira que fica na vidraça, até que chega um ponto em que todas as vidraças estão extremamente fechadas, a luz não entra. E a consequência disso é que nós aumentamos o nosso estresse, nos deprimimos, nos tornamos pessoas ansiosas, começamos a buscar o reconhecimento nas sombras, nos perdemos, nos desorientamos. Eu sempre comento que meditar é como escovar os dentes. Se você não higienizar a boca, algum dia você vai sentir muita dor. E a única ferramenta que nós temos para higienizar a mente, para limpar os pensamentos, é a meditação. E através da meditação, nós podemos então nos desenvolver dentro de toda a cultura galáctica. Porque o estado universal da mente galáctica é um lugar sem pensamentos. Quanto mais meditamos, mais prolongamos os espaços entre os pensamentos. E ao prolongar o espaço entre os pensamentos, melhor percebemos a mente universal do cosmos, a mente universal galáctica, a mente de Deus. Quando nós meditamos, praticamos dia a dia, nós somos convidados a ser parte de uma equipe, a equipe do cérebro galáctico, a equipe que ancora a mente galáctica na Terra. Eu sempre digo que essa equipe joga muito bem, ela te dá muitas dicas especiais para você viajar no tempo. E tudo isso que eu estou comentando aqui são experiências, não são coisas tiradas só dos livros. As bases são tiradas dos livros, levadas para a prática, e a prática então te traz a sabedoria porque você vivencia isso que você está estudando. Viajar no tempo é possível. A nova Terra é uma viagem no tempo. Se eu fosse conseguir pensar linearmente como seria construir a nova Terra, chegar nesse lugar que nós vivemos aqui, nesse centro de estudos, talvez eu levasse 20, 30, 40 anos. Quando eu comecei esse sonho, eu pensei, vou viajar no tempo. Então peguei o tempo nosférico da Terra, que está no livro Tempo e Tecnosfera de Valon Votan, e comecei a compreender que quando você está 1 minuto no tempo nosférico, e para isso você precisa estar no vazio, no cérebro galáctico, com espaço entre os pensamentos, isso equivaleria muito. Comecei a praticar isso. Na verdade, quando nós começamos o sonho da nova Terra, e eu me refiro nós porque é eu e o plano superior, nós só tínhamos lápis e papel, e o sonho, e a prática da meditação. Uma prática inabalável que começou lá no ano da Lua Magnética Vermelha, quando Valon Votan realizou um seminário no Chile, chamado Preparando-se para a Noosfera. Nessa ocasião eu vivia no Chile, junto com o Rodrigo, Kim 38 e a Chantal, e mais a Pelusa. E o Rodrigo e a Chantal juntos, com a equipe chilena, organizaram esse evento justo no lugar onde eu vivia. Valon Votan e a Rainha Vermelha foram para lá, depois de terem passado por Vinha del Mar,
E chegando no lugar, eu os recebi na casa onde eu morava, com a Pelusa. Eu fiquei muito entusiasmado com a visita do Valon Votan, porque ele era o meu mestre, eu adorava ele. Adorava seus ensinamentos, seguia ele já desde 96. Participei do Seminário Magos da Terra no Chile, da Cumbre na Costa Rica em 99. E esperei Valon Votan como quem realmente espera uma santidade. Para minha surpresa, o Valon Votan não falou comigo. Muito pouco falou. Eu fui buscar ele no aeroporto, ele não falou nada. Ele ficou na casa 4, 5 dias, tampouco falou alguma coisa. Quando ele saiu do seminário, eu fui levar ele de volta para um lugar distante dali umas 2 horas. Ele entrou no carro e disse: não vou falar. Eu fiquei muito decepcionado, mas com o tempo entendi que a mensagem que eu teria que escutar era a que estava no seminário. Que eu recomendo que vocês leiam esse seminário, assim como recomendo que leiam o livro A Meditação Galáctica. E a mensagem era muito clara: você precisa meditar, você precisa conhecer sua mente. Sem conhecer sua mente, você não vai conhecer você não poderá evoluir. Não adianta você rezar repetidamente todo o tempo, não adianta você estar todo o tempo como que reafirmando palavras positivas, mantras de Kins, ondas encantadas, harmônicas e tudo isso, se você não criar espaço entre os pensamentos. Desde então me tornei um viciado em meditação. Até porque descobri que a meditação drogava meu cérebro. Cada vez que eu chegava num êxtase em que gerava muito espaço entre os pensamentos e o meu sistema do hipotálamo e o sistema límbico não recebia estímulos, o cérebro segregava enormes quantidades de hormônios que geravam uma eletricidade fantástica. E eu amei descobrir isso. E me tornei aí uma pessoa que se dedicava até 5 vezes ao dia a meditar. Então, é uma magia maravilhosa. Além de tudo, comecei a perceber o quanto a natureza sincronizava com toda a arte do planeta, da nossa vida, da existência, do lugar, o quanto o cérebro galáctico estava informando. Eu lembro uma certa ocasião em que eu vi um dragão manifestado na montanha e da boca do dragão saiu um arco-íris e eu fotografei. E nesse dragão, com a boca de arco-íris, justamente um tempo depois, na próxima onda encantada do dragão, aconteceu nesse lugar onde eu vivia o seminário Cruzando a Ponte para Todos os Tempos com a Rainha Vermelha. E eu mostrei a foto para ela. Veja, na montanha se vê o dragão e veja a foto com o arco-íris da boca. E era justo já prevendo esse evento que reuniu 15 de toda a América, dos Estados Unidos, da Europa. Eram 13 ou 14 países dentro do centro que nós tínhamos criado aqui em Canela. E nesse evento de uma onda encantada, aconteceu algo fantástico. Justamente no tom cristal, o tempo parou para todos. Foi algo genial, assim. Todos entraram num teletransporte sensorial de tempo. Cruzamos a ponte de todos os tempos juntos. E eu estou contando essa história porque eu quero me referir ao cérebro galáctico, para que vocês entendam o que é jogar com a equipe do cérebro galáctico, quando você pratica a base do não-ego, que é a meditação. Se você meditar, você começa a criar a base de um novo humano não egóico, porque veja, tudo é uma ilusão. O único que é real é a viagem e a jornada da alma. O resto é sobrevivência. O resto é você ter abrigo para sobreviver, você ter calor quando existe frio, você ter alimento quando existe fome. Mas a consciência é só o que vale nesse plano.
porque a consciência é o que nos coloca no coração de Deus. Isso tudo se reflete em arte. O cérebro galáctico, ele está com saudade de nós. Deus está com saudade de nós. Quer abraçar todos os quins, quer abraçar todas as pessoas que despertam. Mas isso tem que acontecer através da base do não-ego. E é por isso que esse texto, a Meditação Galáctica, é tão importante. Porque ele cria essa base. Ele nos coloca na mente perceptiva. Essa prática que o Dr. Arguelles traz no livro, ela é muito básica e muito compreensível, apesar de uma complexidade, de um refinamento que ele tem em toda a sua escrita. Tudo é muito lógico e muito objetivo. Então, na medida que você observar o gráfico, que você entender que o tempo é a própria consciência e que o espaço é a mente, que o que ocorre no tempo está ocorrendo na consciência, que o que ocorre no espaço está ocorrendo na mente, que aquilo que está no espaço e que você está percebendo já está dentro de você. E se já está dentro de você é porque é você mesmo, então relaxa e funde a tua mente com o espaço, porque tudo é uma coisa só o tempo todo. Eu agora vejo essa câmera, ela já está dentro de mim, atravessa o meu sistema ocular, entrou na minha mente, eu estou percebendo ela e estou imaginando que você está aí do outro lado me assistindo. Você já está dentro de mim. Mesmo que seja um tempo futuro, eu já percebo essa energia, já percebo essa emoção. Assim como essa consciência do agora, onde eu estou aqui, em um ponto dentro do cosmos, dentro do sistema solar, no hemisfério sul do planeta, mas que é parte da natureza galáctica. Não é exatamente uma pessoa, é um processo de expressão artística da própria natureza cósmica, que não importa a identidade, o CPF, o RG dessa pessoa, ou o número de passaporte, ou quanto dinheiro ela tem, o que importa é o quanto ela consegue conectar com a sua verdadeira natureza da realidade. E a meditação galáctica nos remete a isso, a refletir o quanto nós vivemos através do momento presente, o quanto nós dominamos nossas emoções, nossos anseios, o quanto nós superamos nossas carências, o quanto nós clarificamos a mente, desobstruímos o nosso caminho, o quanto nós sentimos compaixão, tolerância e amor. Através do presente nós podemos testemunhar a beleza e a arte do universo, que a cada momento está se transformando como um infinito caleidoscópio. Mas é somente na base do não-ego que nós alcançamos através da prática da meditação, é que podemos criar espaços entre os pensamentos, prolongar esses espaços e absorver a mente galáctica, tornar ela um estado de consciência. E se tornar também uma antena dessa consciência, porque efetivamente quando nós estamos nesse estado, nós estamos radializando essa informação, esse campo de consciência para toda a nossa comunidade. E existe aí muita magia. Tudo está dialogando o tempo todo, nós precisamos estar abertos para ouvir. E é a base do não-ego que nos dá isso. Portanto, meditação galáctica parte da base, que é a postura. Essa postura do início. Orelhas alinhadas com os ombros, queixo levemente aberto, olhar no ponto fixo logo à frente, focando no fluxo natural da respiração, não se identificando com nenhum pensamento e, na medida que eles surjam, dissolvendo com a exalação. Usa o teu celular, além de tu olhar o Instagram, as redes sociais ou o que tu faz com ele, para colocar a despertar 4 da manhã, fazer a tua água com limão, ler um texto evoluído, como Bhagavad Gita, o livro do Caminho Perfeito, algum texto do Valon Botão ou da Rainha Vermelha.
até que teu cérebro desperte e pratica. Observando o gráfico, o tempo, a consciência, o espaço, a mente. Entre o tempo e a mente surge a telepatia. Entre o tempo e o espaço surge o cosmos. Entre o espaço e a consciência surge a comunidade, que se conecta pela telepatia. Entre a consciência e a mente surge a alma, que se conecta com o cosmos como um espelho da totalidade. Observa isso, o centro sem centro da consciência que tudo abrange, e recita: sou a divina intersecção do tempo e do espaço. Não há outra intersecção de tempo e espaço, senão a que é experimentada por mim aqui e agora. E você se dissolve nessa meditação. O que ocorre na consciência, ocorre no tempo. O que ocorre na mente, ocorre no espaço. E através dessa unidade, Votan também recomenda que praticamos 7 pontos chaves. O primeiro deles é considerar todos os fenômenos como um sonho. Vou pegar uma colinha aqui porque eu não consigo gravar tudo. O segundo é: seja agradecido com todos. Gratidão. Até porque cada momento pode ser o último. E a gente tem que morrer feliz. Morrer feliz é renascer feliz. E estar agradecido é a melhor forma de estar feliz. Não te deixes influenciar por circunstâncias externas. Nem tudo que ocorre no espaço é parte tua. Tem que saber o que é teu e ficar contigo, com a tua alma. Não fique ruminando as falhas alheias, esse é o quarto ponto. Isso de ficar falando mal das pessoas já era. Puro ego, tira fora. Acabou isso. Todas as pessoas sempre têm algo bom para dar. E estão contribuindo dentro do seu potencial, do que podem. E não esqueçam que Deus está em tudo. Número 5 é: explore a natureza da consciência não nascida. A número 6, permaneça todo o tempo em uma mente alegre. Isso não é fácil, mas eu vou dar uma dica. Força um sorriso 3 minutos. Faz uma careta. Ao forçar o sorriso 3 minutos, o cérebro interpreta que você está feliz e libera a vasopresina, que é o hormônio da alegria e do amor. Porque todos nós podemos estar em uma disfunção hormonal e por isso não somos alegres o tempo todo. E você precisa aprender esses truques, porque um mago tem truques, né? Um mágico também. Não quero ficar dando muitas dicas aqui, porque o que eu recomendo é que vocês leiam o texto de Votan. Até porque cada um é um personagem. E eu estou falando aqui através do André, que não é Valon Votan. É um Kim planetário. O 7º é: não esperes uma ovação calorosa. Ou seja, não espera que todo mundo aplauda você, que te adore, que te ame. Eu também não estou esperando que vocês façam isso por mim aqui. Mas estou muito feliz de poder compartilhar, porque amo todos, amo esse planeta, esse universo, e sou muito grato por existir, por testemunhar a beleza e a nobreza, e o tempo é arte. Para encerrar essa fala, e recomendo, então, a leitura e a prática da meditação, como falei anteriormente, disso se trata. Estou aqui muito mais com o objetivo de motivar todos para essa prática. Lembrando que isso vai facilitar o caminho
e que você vai chegar mais rápido, aunque a prática pareça um pouco lenta, o resultado, mas na medida em que você conseguir dominar a técnica, você vai se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei e vai querer meditar até mais que 5 vezes ao dia, talvez. E eu queria trazer uma canção muito linda que o Cérebro Galáctico ditou para mim, uma vez que eu estava na praia, encontrei uma flor na areia, uma flor linda, uma manifestação do tempo é arte, no amanhecer. E nesse amanhecer especialmente me levou a caminhar na praia porque ele tinha as cores de um fazão chinês desenhadas no céu. É muito lindo. Encontrei essa flor e contei as pétalas da flor. E a flor estava ali tão bela e eu conversei com ela. Disse, você tem 16 pétalas. E a flor me respondeu, o quadrado de 4, 1/4 de 64, que a raiz quadrada é 8, que é o dobro de 4. E eu, quê? Exatamente isso. A flor soprou no meu ouvido por telepatia. O Cérebro Galáctico, Deus estava falando. O quadrado de 4, 1/4 de 64, que a raiz quadrada é 8, que é o dobro de 4. E eu fiz uma canção que dediquei ao meu filho, estava com muita saudade dele, e ela é mais ou menos assim. A vida faz a gente ter a porta aberta pra receber o teu abraço e no teu beijo o coração aperta. E é difícil não querer. O sol nasceu, brilhou nosso jardim. Um tempo lindo, a nossa vida é assim. O que será de nós está aos olhos dos sonhos. Lindos sonhos sem fim. Somos demais, somos lindos animais. Somos iguais, galácticos animais. Em paz, demais, iguais. Oh, que flor tão linda! Quantas pétalas você tem? Oh, que flor tão linda! 16 pétalas você tem. O quadrado de 4, 1/4 de 64, que a raiz quadrada é 8, que é o dobro de 4. Um quadrado de 4, 1/4 de 64, que a raiz quadrada é 8, que é 4 mais 4. Somos demais. Somos iguais. Somos demais. Iguais, demais, iguais. O sol nasceu, brilhou nosso jardim. Num tempo lindo a nossa vida é assim. O que será de nós está aos olhos dos sonhos. Lindos sonhos sem fim. Somos demais, somos lindos animais. E iguais, galácticos animais. Demais, cósmicos animais. Em paz, demais, iguais, em paz. Em Lakesh.